Você precisa estabelecer uma estratégia para migrar todas as suas aplicações para a nuvem? Está pensando numa forma de organizar toda essa migração de forma controlada e gerenciável? Então esse vídeo é para você. Eu vou falar sobre as 7 estratégias que podem ser adotadas na hora de fazer essa migração em larga escala dos seus aplicativos para a nuvem. Meu nome é Gil César, eu sou formado em Ciência da Computação, trabalho na área de TI desde 1991. Já vivenciei todas as principais transformações nessa área desde então, como empregado, como consultor, como empreendedor, como empresário, tanto no Brasil quanto no Chile. Eu estou criando esse canal para ajudar outras pessoas a extrair o melhor da tecnologia, da informação para seus negócios. Muito bem, você já migrou um ou dois sistemas da sua empresa para a nuvem, experimentou e gostou do que você viu. Agora precisa levar todo o resto das suas aplicações. Você já definiu as bases de fundação da arquitetura das suas aplicações na nuvem? Se não, eu sugiro ver meu outro vídeo onde falo sobre como estabelecer essa fundação. Agora, se você já estabeleceu essa fundação, eu vou falar como acelerar essa migração dos demais aplicativos da sua empresa para a nuvem. Então o cenário é o seguinte: você quer migrar suas aplicações, você tem um parque de aplicações que é relativamente grande e você precisa conhecer quais são as estratégias que você pode utilizar para fazer essa migração. São 7. A primeira delas a gente chama aposentar, que é quando a aplicação é descontinuada. A segunda estratégia é reter, quando você não quer ou não pode migrar. A terceira é o mover, ou muito conhecido por aí como lift and shift, quando você não muda a aplicação na hora de mover do on-premise para a nuvem. A quarta estratégia é relocar, quando você move um serviço completo para a nuvem. A quinta estratégia é a recompra, ou seja, você tem um aplicativo, um sistema hoje e você vai abandonar ele e vai recomprar de um terceiro. A sexta é a mudança de plataforma, quando você faz pequenas adaptações na sua aplicação e leva ela para a nuvem. E a última é a refatoração ou a rearquitetura completa, quando você reescreve completamente a aplicação. Essas 7 estratégias, elas podem ser combinadas de acordo com o conjunto de aplicações que você está trabalhando. Eu vou explicar em detalhe cada uma delas. A primeira estratégia, então, é aposentar aplicações. Quando que você parte para utilizar essa estratégia? Quando você tem uma aplicação ou um sistema que não gera valor para a empresa ou que não compensa levar esse sistema ou essa aplicação para a nuvem. Por exemplo, quando você deseja eliminar o custo de manter essa aplicação, uma aplicação que seja muito custosa para você manter funcionando e você simplesmente diz, não vale a pena. Ou quando ela é uma aplicação antiga ou não suportada mais e o risco de continuar operando ela para o teu negócio é muito grande. Tá? Ou ainda você pode decidir aposentar uma aplicação baseada em utilização. Por exemplo, se você tem uma aplicação zombie ou uma aplicação ociosa, ou seja, aplicações que têm muito baixo consumo de CPU ou até mesmo muito poucas conexões ou nenhuma conexão ao longo de um período de tempo, você pode com isso descobrir que aquela aplicação praticamente não está sendo utilizada e você pode simplesmente decidir aposentar e não levar esse custo para a nuvem. A segunda estratégia é a de retenção, ou seja, você decide que você não vai migrar aquela aplicação para a nuvem naquele momento. Pode ser que no futuro você venha a decidir que você vai agora migrar aquela aplicação. Quais os motivos podem levar você a querer não migrar uma aplicação? Por exemplo, segurança e compliance. No teu negócio você tem alguma restrição de legislação ou de regulação de mercado que te obrigam a manter a tua informação, o teu dado no país onde você está, por exemplo. Tá? Outra coisa, uma aplicação de alto risco, ou seja, aplicações que necessitam uma avaliação, um planejamento detalhado, por exemplo, mainframe e mid-range, por exemplo, um S400, um Oracle Solaris, são aplicações complexas que exigem que você avalie com muito cuidado e com muito critério a forma que você vai fazer essa migração. E pode não ser adequado fazer isso dentro de um plano de migração de larga escala, onde você vai estar
trabalhando com muitos sistemas ao mesmo tempo. Outro motivo para você querer reter a aplicação pode ser dependências de outras aplicações ou dependência entre as aplicações, entre os sistemas. Então você, por exemplo, para migrar um sistema, sei lá, de crédito, você tem que migrar junto o sistema contábil. Então não adianta você migrar o sistema de crédito antes de ter o sistema contábil rodando na nuvem. Então você prioriza, você mapeia essas dependências e você consegue dizer, bom, esse conjunto de aplicações eu posso levar numa primeira vez, esse outro eu vou ter que levar numa segunda vez. Então essa estratégia de retenção ela aplica para esse segundo conjunto num determinado momento. Outra questão de dependência pode ter a ver com hardware físico também. Por exemplo, uma aplicação que depende de uma máquina que está operando numa planta sua, ou seja, depende de um hardware específico para poder funcionar, e você simplesmente não pode migrar isso aí, você não tem um equivalente desse hardware dentro da nuvem, então você é obrigado a reter essa aplicação e fazer ela conviver com a nuvem. Outro motivo para você querer reter pode ser uma aplicação recém-atualizada. Você pode decidir esperar o próximo ciclo de atualização. Sei lá, você acabou de fazer o seu upgrade do banco de dados para a última versão. Você gastou uma dinheirama para fazer isso. Pode ser que não vale a pena fazer o investimento para migrar nesse momento. Então você vai esperar esse investimento se pagar para depois pensar na migração. Então você vai postergar um pouquinho e durante esse período você vai reter essa aplicação on-premise. Outro elemento que pode levar você a reter a aplicação é quando uma migração ela não gera valor. Por exemplo, quando ela tem poucos usuários. Então o valor que você geraria para levar isso para a nuvem é tão pouco que não vale a pena o trabalho, tá? Outra situação é quando você tem plano para migrar uma aplicação sua para um esquema software como serviço, ou SaaS, como a gente costuma dizer. Ou seja, tem um provedor que você já mapeou, que você está pensando em deixar de utilizar aquela tua aplicação e vai migrar isso para o teu provedor. Então você vai reter aquela aplicação no on-premise, por exemplo. Ou outro critério é você pensar em desempenho também. Se é uma aplicação que não requer escalabilidade ou não requer, ou ela é tão pouco demandada, tem tão poucos usuários que você não vai gerar quase nenhum ganho para levar para a nuvem, não tem por que você migrar, você retém isso no on-premise também. Outra estratégia é a de mover, é uma estratégia muito conhecida no mercado como lift and shift. A premissa é que você não precisa modificar a aplicação, seja que você está migrando essa aplicação do on-premise para uma nuvem ou de uma outra nuvem para outra nuvem. O denominador comum aqui é que são aplicações onde é possível migrar sem se preocupar com compatibilidade, com desempenho, com uma janela de migração grande ou mesmo replicação de dados a longa distância. Esses elementos não vão interferir na tua aplicação. Então você consegue migrar isso simplesmente pegar de um lado, levantar e colocar na nuvem. Por isso que se chama lift and shift. Tipicamente, sua aplicação continua funcionando enquanto você está migrando. O tamanho da janela de migração vai depender da estratégia de corte adotada, ou seja, enquanto você está utilizando a aplicação, tem uma ferramenta ou o pessoal de TI trabalhando, fazendo essa migração para você, copiando dados para a nuvem, copiando os aplicativos e a tua aplicação continua funcionando. Num dado momento, você vai ter que fazer um corte. E aí vai migrar o que falta de dados e eventualmente restabelecer depois na nuvem. Quanto tempo essa janela? Dependendo da estratégia, isso pode ser maior ou menor. Então você tem que levar isso em consideração também. Alguns dos serviços da Amazon que pode te apoiar nesse tipo de migração é o Application Migration Service, o Cloud Migration Factory, o VM Import Export, são todos serviços que podem te ajudar a fazer esse trabalho de migração. Além disso, você pode pensar em migração manual também. Tá? E você não vai depender de nenhum serviço específico. Tudo vai depender da característica da tua aplicação e do tempo que você tem e dos recursos que você tem disponível. Outra estratégia
é a relocação. Nessa estratégia você também não modifica a aplicação, ela é parecida nesse aspecto com o Lift and Shift. Nesse tipo de migração, a diferença é que você pode migrar muitos servidores de forma automatizada, de forma batch, ou seja, um lote grande de servidores, todos de uma única vez. Então você utiliza ferramental que vai automatizar isso para você e normalmente seu servidor continua funcionando, seu aplicativo continua funcionando enquanto você está migrando e a interrupção de serviço é mínima ou praticamente inexistente. Nessa categoria você tem outros serviços da Amazon que vão te apoiar. O Data Migration Assistance, para quando você vai migrar banco de dados on-premise para nuvem, ou VMware SDDC para VMware Cloud, utilizando o HCX, por exemplo. Ou seja, você tem o teu ambiente virtualizado no teu data center ou mesmo on-premise e você quer transformar essas máquinas virtuais, quer levar essas máquinas virtuais para a nuvem. A Amazon ela também te dá suporte e ela tem uma parceria muito forte com a VMware para permitir que você migre esse ambiente de virtualização para a nuvem. A próxima estratégia é a recompra, ou como se diz em inglês, drop and shop. Significa que você vai trocar a versão do teu produto que está rodando on-premise por uma versão mais moderna que roda na nuvem ou até por um outro produto similar que roda na nuvem. Tá? A característica aqui é que esse novo produto, essa nova versão, ela suporta o modelo de licenciamento de software como serviço. Ela também permite mais flexibilidade na hora de você pagar e na hora de você se adequar à nuvem. Tipicamente aqui você vai reduzir os custos de manutenção, de infraestrutura e de licenciamento, migrando para um modelo de licenciamento, migrando para um modelo de uso na nuvem. Tá? Aqui você também precisa levar em consideração que você vai ter custo de migração, de treinamento do teu time nessa nova versão, nesse novo produto, pode ter algum custo de integração, pode ter que trabalhar alguma questão de conectividade entre os bancos de dados que você tem na sua empresa com esse novo produto, esse novo serviço. E normalmente o fabricante desse produto ele vai te ajudar nessa migração para que ela ocorra da forma mais transparente possível para você. A penúltima estratégia é a mudança de plataforma, ou Lift and Reshape, como a gente costuma dizer em inglês. Introduz algum nível de modificação na aplicação ou no software para aproveitar certas características da nuvem que vão permitir você reduzir custos ou utilizar melhor os recursos da nuvem. Por exemplo, quando você quer migrar um banco de dados Microsoft SQL Server para um serviço RDS, por exemplo, de repente você tem uma versão mais cara, uma versão Enterprise do Microsoft SQL Server, e você vai migrar para um serviço RDS que utiliza uma versão standard do banco de dados da Microsoft. Então, você pode necessitar algum nível de modificação na tua aplicação. Qual a vantagem disso? Você vai ter um serviço que é muitíssimo mais barato e, além disso, com elasticidade e rodando na nuvem. Você pode, por exemplo, estar migrando uma aplicação de Windows para Linux. Então, hoje você está utilizando uma licença de Windows, em Linux você não vai precisar utilizar essa licença, sai mais barato um pouco o custo. Ou você pode estar migrando, por exemplo, um Windows antigo para um Windows, uma versão mais nova de Windows. Ou você pode estar também utilizando uma plataforma de processadores diferente. Na Amazon, por exemplo, você tem os processadores Gravitron, que te permitem consumir muito menos recursos e sair muito mais barato a utilização desse tipo de máquina. Ou ainda, você pode querer migrar máquinas virtuais para containers, tá? E nesse aspecto você tem algumas ferramentas da Amazon que vão te apoiar nisso. O app to Containers pode te ajudar nessa situação. A última estratégia é a refatoração ou a rearquitetura. Aqui você vai redesenhar por completo, vai reescrever completamente a tua aplicação ou o teu sistema, tá? A ideia é que você possa extrair
todas as vantagens que a nuvem oferece. Por que você vai querer fazer isso? Por exemplo, se você tiver uma aplicação legada que não atende mais o negócio, seja por limitações de onde ela está rodando ou porque ela tem um alto custo de manutenção, pode ser interessante você avaliar uma estratégia reescrita. Quando você tem uma aplicação que é um monolito e que as atualizações são tão complicadas que demoram muito para você soltar uma nova versão do teu software, nessa situação pode ser que você queira repensar toda a tua aplicação. Quando você não tem mais o código-fonte disponível ou quando você não tem mais gente capacitada para mexer no código-fonte, sei lá, você tem uma língua, ela foi uma aplicação muito antiga, desenvolvida numa linguagem que hoje em dia você já não encontra mais programador para ela, sei lá, Fortran, alguma coisa tão antiga que o custo para manutenção dela é tão grande que você simplesmente reescreve ela. Tá? Aplicações que são difíceis de testar também é um outro caso que você pode pensar em reescrever. Alguns casos relacionados à segurança também, por exemplo, se por questão de segurança você tem dados sensíveis dos teus clientes ou do teu negócio que você não quer ou não pode levar para a nuvem, então você vai deixar esses dados dentro de um banco de dados on-premise, dentro do teu controle total e vai ter que separar essa aplicação. Então a aplicação vai ter que ora consultar dados no teu banco de dados local, ora na nuvem, então você vai ter que reescrever essa aplicação também. Todas essas são situações em que você pode pensar em redesenho e reescrita. Aqui vale a pena comentar um tipo de projeto que eu atuei bastante no passado, que é o refactoring automatizado. Como é que funciona? A gente cria todo um software que é capaz de ler e interpretar o teu código-fonte dessa aplicação e reescrever ele de uma forma automatizada em outra linguagem. Tá? Dessa forma a gente consegue acelerar muito a reescrita da tua aplicação e diminuir bastante a quantidade de erros que vão acontecer. Eu particularmente participei de projetos onde aplicando essa estratégia de refactoring automatizado a gente conseguiu reduzir projetos que estavam previstos para rodar em 2 anos, conseguimos executar em 6 meses. Projetos, por exemplo, de COBOL, projetos de mainframe que a migração ocorria para outras linguagens e a gente fez um software que lia esse código-fonte COBOL, traduzia isso em outras linguagens, aí dependendo do que o código fazia, a gente escolhia uma linguagem de destino diferente e já saía com o código pronto do outro lado para a gente ir para QA e testar esse código. Então, a refaturação, num princípio, ela pode parecer uma estratégia extrema, mas ela, na verdade, pode ser otimizada de diversas formas. Muito bem, e como essas 7 estratégias elas se encaixam dentro de um processo de migração em larga escala? Como é que a gente ordena todas essas atividades de forma que a gente consiga controlar isso e gerenciar um projeto grande? Pois bem, essa figura que vocês estão vendo aí, ela mostra mais ou menos como isso funciona. Ela começa mostrando uma fase de descobrimento. É uma fase onde a gente vai colocar certos aplicativos para rodar na tua rede para descobrir quais são os servidores que estão rodando, quais aplicações estão rodando. Eventualmente a gente vai entrevistar também o teu time de TI e para identificar quais são essas aplicações, mas pode ter alguma coisa lá dentro que nem o time de TI sabe que está rodando porque é muito antigo ou porque simplesmente o pessoal não conhece. Tá? Uma vez que você terminou essa fase de descobrimento, que você tem uma lista de todas as aplicações que você executa na tua TI hoje, você precisa avaliar cada uma delas e priorizar quais são as coisas que precisam passar ontem para a nuvem, quais são as que precisam passar, que podem passar daqui a 1 mês, 2 meses, quais são aquelas que podem esperar, quais são as dependências que existem entre elas. Você precisa levantar e avaliar todas essas informações antes de decidir qual estratégia você vai adotar. Uma vez que você chegou no momento
que você precisa decidir qual é a estratégia, você vai decidir por aposentar, por reter, por relocar, por remover, a mudança de plataforma, a recompra ou a refaturação. Aí entram essas 7 estratégias. E para cada sistema ou para cada conjunto de sistemas, você pode ter estratégias diferentes. De repente, para um sistema que é mais simples, você pode pensar simplesmente em mover. Para outro que você precisa gerar uma economia logo de cara, talvez você pense numa mudança de plataforma. Para outro, você ainda tenha que pensar em recompra. E todos esses dependem uns dos outros. E todos eles vão, por exemplo, numa primeira onda de migração. Bom, então quando você avaliou e priorizou tudo e definiu a estratégia e quais são os conjuntos de aplicações que você vai migrar, aí você vai começar a executar essas migrações. Então quando você fala em relocação, você principalmente tem que pensar em qual é a configuração que você tem que utilizar nessa relocação. Quando você pensa em mover a aplicação, você tem que decidir se você vai fazer uma movimentação manual ou automatizada. Quando ela é manual, você tem que se preocupar com a configuração do ambiente, com a implementação dessa migração e depois com a implantação. Quando ela é automatizada, normalmente você vai passar por uma ferramenta de automatização. Quando você pensa em mudar de plataforma, você precisa determinar qual é essa nova plataforma e normalmente você vai trabalhar também com uma ferramenta de automatização. Quando você vai para uma recompra, você tem que pensar em processos de licitação, de compra, de licenciamento e depois como vai ser a implantação desse software novo que você comprou, como é que você vai migrar do antigo para esse novo, como ele se integra com os outros softwares que você vai estar rodando na sua empresa. E por fim, a refatoração ou a rearquitetura. Então você tem que redesenhar a tua aplicação, tem que desenvolver esse novo software e depois você tem que integrar isso e depois todas as migrações, todas as estratégias elas convergem na validação, ou seja, uma vez que cada um dos sistemas que você fez a migração, seja com a estratégia que for, terminam, você vai validar que aquilo funciona bem, tá de acordo com o que você precisa para você planejar uma transição e depois passar a produção daquele sistema. Muito bem, essa é a big picture, ou seja, a visão geral de como você vai utilizar essas estratégias que eu expliquei dentro de um planejamento de uma migração. Então, o que você vai fazer? Provavelmente você vai trabalhar com ondas ou com fases de migração. Cada fase vai trabalhar um conjunto diferente de aplicações. Vai ser necessário estabelecer antes a fundação da nuvem que vai te permitir essa migração ocorrer de forma rápida. Então, se você não viu o vídeo anterior que fala sobre como estabelecer essa fundação, quais são os critérios que você tem que levar em conta, eu sugiro que você dê uma olhadinha nesse vídeo antes também para entender um pouquinho de como você estabelece essa fundação. Outra coisa é que você consegue planejar paralelização de trabalho com várias equipes, de forma que você vai diminuir o tempo total do teu projeto. E também vai te permitir trazer mais visibilidade e controle da migração para o seu projeto. Então você vai conseguir acompanhar de forma melhor o andamento, onde estão os gargalos do teu projeto, onde você tem que dedicar mais atenção. Tudo isso a partir dessas 7 estratégias que eu expliquei para vocês. E aí, gostou do assunto? Faz sentido na sua realidade? Quais dessas estratégias podem ajudar você? Se você gostou do vídeo, ajude a que ele chegue a outras pessoas e empresas. Curta e deixe seu comentário. Quer conversar sobre a migração da sua TI para a nuvem? Eu teria o maior prazer em trocar ideias com você sobre esse assunto. Deixe seu comentário e a gente consegue conversar. Então, até o próximo vídeo.